Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e agora falando de um assunto bem específico, né? Principalmente para o ensino superior, curso de exatas, que é a questão da integral do seno e do cosseno, tá? E o interessante é que eu vou apresentar aqui para vocês conceitualmente, né? Mas eu vou desenvolver um método prático, né? Claro, conhecer o conceito, eu sei que eu não gosto muito de métodos práticos, né? Mas, né, de forma geral, a gente precisa aprender as coisas conceitualmente, mas para agilidade de cálculo, se a gente tiver, né, algumas relações práticas ou formas práticas, elas são sempre bem-vindas, né, para a gente agilizar o processo. Então, primeiramente, né, vamos definir algumas coisas. Então, você já deve ter visto, né, que, primeiro, né, o conceito de derivada, né, vamos recordar aqui o conceito de derivada, que é o seguinte, né, o processo de integral, ele pode ser visto, né, pode ser considerado como a função, né, a operação inversa de derivação. Né? Então, quando eu digo que eu quero calcular a integral de uma certa função, eu quero descobrir qual é, né, a função f de x, tá? Tal que, né? Tal que, qual é essa função que implica que a derivada dela, tá? A derivada dela é igual a f de x, né? Minúsculo, né? Conceito então aqui de primitiva, tá? Então só para a gente recordar. Ou seja, o que eu busco, né? O que eu busco? Eu estou buscando qual é a função cuja derivada é cosseno. Né? Quem eu derivo que é cosseno? E vocês devem ter aprendido que a derivada ou a integral do cosseno, né, é a função seno de x, mais uma constante arbitrária. Tá? Isso provém, né, porque se eu derivo o seno, eu chego no cosseno. A constante arbitrária é por questão da família de funções, né, a derivada é a taxa de inclinação, né, ou a taxa de variação da nossa função. E você pode ter ali vários valores, várias constantes, né, assumindo qualquer valor, que não altera essa taxa. Né? Então, ok. E da mesma forma, você deve ter aprendido ali também por definição que a integral do seno, tá? A integral então do seno de x vai ser menos cosseno de x mais essa constante arbitrária, e isso provém então aí também dessa relação, né? Ao derivar-se o cosseno, a gente chega em menos seno, né? Com menos a gente passa a ter então seno positivo. Tá? Agora, uma forma bem interessante de você guardar essa relação, tá? Daí é uma parte prática, tá? É a gente lembrar do círculo trigonométrico. Tá? O que o ciclo trigonométrico diz? Né? Ele representa para nós que o eixo horizontal, o eixo x, né, os comprimentos que estão aqui, representam para nós os valores do cosseno. Tá? Então nós temos aqui valores de cosseno. Automaticamente o lado oposto, né, o lado simétrico, ele é o menos cosseno. Tá? A vertical representa para nós os valores do seno. Né? Então aqui são o seno de x e o simétrico, né, a parte de baixo, é menos o seno. Tá? Esse é um método interessante para você guardar, que no processo tanto de derivação e integração, você pode usar como recurso o círculo trigonométrico. Tá? Vamos ver aqui como que a gente usa. Tá? Então, digamos que eu queira fazer a derivação. Tá? A derivação, a gente pode considerar, né, o nosso círculo trigonométrico no sentido horário. Tá? Então, quando eu derivo seno, eu derivo seno, eu vou chegar em cosseno. Se eu derivar o cosseno, eu vou ter menos seno. Se eu derivar o menos seno, eu vou obter menos cosseno. Se eu derivar o menos cosseno, eu vou ter o seno. Tá? Então, derivada, sentido horário do círculo trigonométrico. Vamos marcar essa informação? Vamos anotar essa informação. Então, vou colocar aqui derivada, você pode considerar, então, o sentido horário. Tá? E a integral? Integral não é o processo inverso? Tá? Então, é você seguir no sentido anti-horário. Né? Então, integral do cosseno
passa a ser seno, a do seno passa a ser menos cosseno, do menos cosseno passa a ser o menos seno, e do menos seno passa a ser o cosseno. Tá? Então você faz exatamente o processo contrário, né, que nós tínhamos ali definido. Tá? Muito bem. Temos aqui então também uma outra relação. Então, derivada, sentido horário. Integral, você utiliza o processo então contrário. Então, você vai seguir no sentido anti-horário desse ciclo trigonométrico. Né? Então, esse é um dispositivo bem legal para ser aplicado. Tá? Mas não é isso que eu quero discutir. Né? Eu quero trabalhar com algumas funções trigonométricas mais elaboradas. Né? O que é isso? Né? Aqui nós temos uma função trigonométrica na qual você tem um coeficiente A, tá? Você tem a função cosseno, você tem aqui um coeficiente B e você tem um coeficiente C. Né? Ela está descrita de forma completa. Esta expressão ela é chamada, né? Então esta função ela é uma função do tipo composta. Tá? Por que ela é função composta? Né? O valor do cosseno ele não depende, tá? O valor do cosseno não depende diretamente do valor de x, tá? Mas o valor do cosseno ele vai depender, para nós, né? Ele vai depender do valor desta expressão que nós temos aqui. Tá? Que normalmente você deve ter visto, né? A gente chama isso de U, ou seja, o nosso U ele é bx mais c. Tá? Ele depende disso que é a nossa composição. Tá? Muito bem. Note também, né, que quando eu tenho um caso desse tipo, essa expressão, né, ela é uma expressão do primeiro grau, ou seja, ela é uma expressão linear. Tá? E qual que é a vantagem de trabalhar com expressões lineares? Né? A derivada de uma expressão linear, né, o nosso chamado linha, ele é uma constante. Tá? Ela sempre vai ser uma constante. Por quê? Né? No caso, a derivada de b vezes x vai ser b, tá? E a derivada de c vai ser zero. Né? Então, nós temos aqui que a derivada de u vai ser um valor b, né? Um valor constante, tá? Que é o coeficiente que está multiplicando. Então, vamos deixar essa anotaçãozinha aqui, tá? Como parte desse método prático. Agora, qual que é o grande problema desse tipo de integral? Né? Por se tratar de uma função composta, né, a gente precisaria aqui aplicar, né, nós precisaríamos aqui aplicar a questão da integral, né, ou regra da substituição. Tá? E ela leva um certo tempo, né, para você fazer isso. Tá? O que se trata aquela regra da substituição? Vamos refazer aqui. Tá? A integral por substituição quer dizer que eu vou trocar os parâmetros da minha integral. Então eu vou trabalhar com a integral de A vezes, no lugar da gente estar colocando bx mais c, a gente vai considerar isso como u. Tá? Porém, se eu mudo o parâmetro da minha variação, né, para o termo u, eu não posso fazer mais a integral na variável x. Eu preciso trabalhar com o parâmetro u. Tá? Então eu teria que mudar isso para du. Porém, essa transformação ela não sai de graça. Né? Acontece, não é uma transformação gratuita. Simplesmente eu posso trocar a letra. Tá? Eu tenho que, para fazer essa substituição, considerar que o nosso du, tá, ele vai estar relacionado à derivação em x. Né? Então, du derivado em relação a x vai ser quanto? Né? Então, a derivada do nosso u em relação a x, a gente fez ali em cima. Né? Neste caso aqui, como o nosso u é bx mais c, a derivada vai ser b. Tá? Ou seja, eu posso chegar aqui du é igual a dx igual a b. Tá? Isso vai me implicar, então, que o nosso dx, ele é igual a du dividido por b, tá? Que é o coeficiente. Então, quer dizer que na substituição do dx, a gente vai colocar du sobre b. Tá?
Legal, muito bem. Bom, a gente sabe também que pelas propriedades das integrais, tudo que é constante multiplicativa, né, coeficientes, a gente pode tirar fora da integral. Então você tem aqui A, você tem aqui B, isso aqui pode ser reescrito então como A sobre B, vezes a integral do cosseno de U du. Perfeito? Agora a gente caiu no caso anterior. Qual é a integral do cosseno? Né? A integral do cosseno de variável x é seno de x. Então a integral ela seria dada aqui por A sobre B vezes o seno de U mais a constante arbitrária. Perfeito? Tá? Então chegaríamos nessa relação. Mas né, a gente saiu de variável x e estamos apresentando o resultado em variável u. Certo? Então a gente precisaria aqui voltar. Quem é o nosso u? Ele é bx mais c. Tá? Então a gente teria, de forma geral, vou fazer aqui, né, que a integral de a vezes o cosseno de bx mais c na variável dx seria dada por a sobre b, a sobre b, vezes o seno do u, que é bx mais c mais a constante. Tá? Olha que relação interessante. Tá? Note que quando eu fiz essa comparação, gente, e aqui é o processo legal de você fazer isso, né? Eu demonstrei ali, cheguei, né? Fiz a demonstração, né, dessa expressão. Mas o que eu quero que a gente analise? O A é o coeficiente, ele está aqui. Aqui era cosseno, certo? Passou a ser o seno. Por quê? Eu integrei isso. Tá? O bx mais c, ele está aqui ainda. Não houve alteração. O que apareceu de novo? Apareceu esse b dividindo. Que é quem? É o valorzinho que está aqui, que é a constante da nossa derivada. Né? E claro, mais a constante c. Se eu atender essa relação, eu posso chegar de forma análoga, né? Ou seja, de forma parecida, para a integral de a seno de bx mais c. Então vamos ver, ó. Bom, de forma análoga, a gente vai ter então aqui, né? A gente vai ter a dividido por b, né? vezes a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno de bx mais c mais a constante. Tá? Ou seja, teremos aqui menos a sobre b, questão de formalidade matemática ou estética matemática, né? bx mais c. Tá? De forma geral. Vamos entender, né, gente? Pessoal, a integral vai ser o valor de a dividido pelo valor de b vezes a integral da função trigonométrica seno ou cosseno e o que está dentro dela é mantido. Tá? Lembrando que isso que eu estou apresentando é válido para esse tipo de expressão, que é uma expressão linear, né? Ou seja, de primeiro, né, grau. Né? Você está trabalhando aqui com o primeiro grau. Tá? Vamos tentar aplicar isso na prática? Tá? Então a gente fez essa demonstração, né? Pensou nessas cogitações de forma algébrica, né? Trabalhando aqui de forma genérica, mas vamos tentar aplicar isso na prática. Vamos ver se isso ajuda. Né? Então olha lá, eu tenho aqui integral de 2 vezes o cosseno de 3x menos 4. Nós temos aqui A, nós temos aqui o B. Tá? Quanto que vai ser essa integral? Essa integral vai ser, então, 2 sobre 3 vezes a integral do cosseno, seno de 3x menos 4 mais a constante. Está feita a nossa integral. Tá?
Ou seja, integro a função seno, mantenho o coeficiente 2 e divido pelo coeficiente de x. Vamos ver o outro caso aqui. Né? Integral de meio de seno de menos x mais 2. Quem é o nosso a? Nosso a é meio. Quem é o nosso b? Ele é menos 1. Tá? Então nós teremos aqui meio dividido por menos 1 vezes a integral do seno vai ser menos o cosseno de menos x mais 2, mais a constante arbitrária. Aqui tem a questãozinha de um joguinho de sinal. Não, meio dividido por menos 1 dá menos meio, com o menos ali vai dar mais meio, então teremos aqui meio vezes o cosseno de menos x mais 2, mais a constante arbitrária. Está feito também a nossa integral. Claro, esses casos eu coloquei as expressões lineares, né, que nós temos aqui de forma completa. Mas tem alguns casos que são sempre aparecem, que você não tem ela completa, que são esses casos aqui. Por exemplo, cosseno de 5x. Né? Quem que é o nosso a? O nosso a é 1. Né? Então, qual que seria a integral de cosseno de 5x? Seria 1, perfeito? 1. Qual que é a integral do cosseno? Seno de 5x dividido por 5, que é o nosso coeficiente b. O coeficiente b ele sempre vai aparecer dividindo, ou 1/5, né? Seria 1/5 de seno de 5x, mais a constante arbitrária. E a mesma coisa acontece aqui para o seno. Né? Seno de π vezes x. Nós temos aqui que o a é 1, né? O nosso b ele é π. Então nós teríamos integral do seno menos cosseno de π vezes x, dividido por π, que é o coeficiente que nós temos ali. E isso vale para qualquer uma. Vamos fazer mais uma? Integral de seno de 7x mais 1 dx. Integral do seno menos cosseno do 7x mais 1. Qual é o coeficiente que nós temos do 7x? Né? Do 7x mais 1 é 7, então eu venho aqui, divido por 7. Vai ser. Mais uma. Integral de 10 vezes o cosseno de 5x dx. Teremos aqui, então, 10 sobre 5 vezes a integral do cosseno, seno de 5x, mais a constante. 10 dividido por 5 são 2, então teremos aqui 2 vezes o seno de 5x mais c. Então esse é um dispositivo prático, uma forma prática para o cálculo de integrais de funções seno e cosseno, para quando esse valor aqui do nosso valor angular, o aumento que a gente está trabalhando, nosso parâmetro, ele for linear, tá, gente? Quando ele for termo quadrático, daí já não dá para aplicar esse método. Mas ele é um método bem interessante, uma forma bem prática para calcular esse tipo de integração, principalmente em uma integração que está envolvendo, então, uma integral por substituição. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero que ajude no seu estudo de cálculo, agilize os seus cálculos principalmente, E também gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso, desenvolver partes analíticas, análise através de generalizações, que a gente consegue criar aí atalhos para resolver problemas aí relacionados às integrais, relacionados à engenharia. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais dicas como essa. Grande abraço, fui!